Então, Anthony, vamos lá começar a analisar um outro aspecto. Ah, Anthony, um outro aspecto da fotografia útil nas diferentes profissões, ou seja, fotografar obras de arte. Repara que, neste caso, a fotografia deve ser puramente um ato técnico, enquanto o tema das nossas fotografias é que é a própria obra de arte. mas falaste-me sempre da criatividade, da interpretação do fotógrafo. Sim, mas neste caso a intervenção do fotógrafo deve ser o menos perceptível possível. Ou seja, ele deve apenas preocupar-se em resolver os problemas técnicos sem interferir na intenção de comunicação do autor da obra. Hum. Repara, nos últimos anos, com a difusão das editoras de arte, tornou-se cada vez mais necessário fotografar pinturas, esculturas e também obras de arte contemporânea, como instalações, performances ou obras de land art. Se no caso da pintura ou escultura é fácil entender qual a maneira adequada para fotografar uma obra e ser o mais objetivo possível, isto tornou-se um pouco difícil no caso das performances, instalações ou obras de land art. Mas neste caso trata-se também de fotografia de uma obra de arte, ou não? Sim, continua a tratar-se de fotografia de obras de arte, mas repara que quando fotografamos uma pintura ou escultura, o ponto de observação é sempre um único, enquanto que no caso das instalações, que podem ter uma grande extensão, podem-se escolher diferentes pontos de observação. Em função da escolha, temos uma interpretação diferente do trabalho e como ele se desenvolve no espaço. Ainda mais complexo é o caso das performances, que são eventos que se desenrolam num espaço de tempo que o fotógrafo não é capaz de representar em continuidade, mas tem de encerrar numa série de imagens ligadas em cadeia entre si. Realmente nunca tinha pensado nisso. Sim, mas é um assunto muito discutido, principalmente no mundo da arte contemporânea. Mas vamos lá falar de um exemplo mais restrito e que certamente vais fotografar muito mais vezes do que uma performance. Vamos partir da fotografia de um quadro. Então, quais são, na tua opinião, as condições necessárias para fotografar o quadro? Bem, encontrar a distância adequada em relação ao quadro para o poder englobar totalmente ah, no nosso campo visual. Sim, a escolha do ponto de observação é fundamental. Não vais encontrar todas as dificuldades existentes na fotografia de arquitetura, mas neste caso deves também escolher um ponto de observação que te permita fotografar a pintura de maneira correta. Um outro problema fundamental é como iluminá-lo. A luz. A luz, de facto, como conseguir iluminar a superfície da nossa pintura de forma homogénea, sem umas zonas mais iluminadas do que outras que ficam na sombra. Então, quando fotografamos um quadro, devemos preocupar-nos em primeiro lugar com a escolha do ponto de observação e como nos vamos posicionar em relação a ele. É, portanto, indispensável a utilização do tripé para se procurar manter o mais possível o paralelismo entre o plano do filme e o plano da obra que estamos a fotografar. Isto para o reproduzir nas corretas proporções e sem deformar as dimensões da moldura. Para além do uso do tripé, que nos permite fotografar tranquilamente com tempos de exposição longos, por vezes utilizam-se carris em que colocamos a máquina fotográfica, carris esses adequados precisamente para a fotografia de obras de arte. Mas o tripé pode ser suficiente. Presta atenção para que a máquina esteja bem na bolha. E como é que faço para meter na bolha? Muitos tripés têm uma esfera, precisamente um nível de bolha de ar, onde no interior existe um círculo para onde deves fazer deslocar a bolha de ar. Estamos assim a nivelar as pernas do tripé, procurando colocar a bolha bem no centro. Agora temos a máquina aproximadamente na posição correta. Sabes que existem visores com a possibilidade de misturarem uma grelha que nos permite verificar que se mantém a ortogonalidade entre as linhas da moldura do quadro. Nesse ponto, quando tivermos a nossa máquina colocada à devida distância e na posição correta, começamos então a preocupar-nos com os problemas da representação do quadro. Primeiro que tudo, deve haver fidelidade de cor. Realmente. Isto é fundamental nas fotografias de obra de arte para representar o melhor possível a pintura, e para isso devemos nos preocupar com alguns aspectos. Primeiro, a regulação do branco e procurar entender que fontes de luz estamos a utilizar, qual a temperatura de cor e, portanto, adaptar o tipo de filme, no caso de estarmos a fotografar com filme, ou se estamos a trabalhar com o digital, configurar a nossa máquina para a regulação do branco mais adaptada àquele tipo de fonte de iluminação. Para ter ainda uma representação mais correta, podemos utilizar uma escala de cores. Trata-se simplesmente de uma tabela onde se encontram indicados quadrados com as cores principais.
Quer isto dizer que se as cores não me agradaram, posso dar um retoque Não, não, e... não, Ah, não é não. isso. Não se trata de uma paleta, é uma simples tabela que colocamos perto do quadro. Então, uma vez que tenhamos feito uma regulação aproximada do branco que esteja, digamos, fiel ao original, tiramos uma primeira fotografia em que incluímos a nossa tabela de cores. E depois tiramos uma outra com as mesmas definições, quer no que se refere à exposição como no que se refere à regulação do branco, na qual excluímos a tabela de cores. Esta imagem vai servir-nos mais tarde, no caso de utilizarmos o filme, para levar para o laboratório e assegurar que ele vai calibrar a resposta das cores de impressão à escala real de reprodução da cor original. Mas no digital vamos usá-la na pós-produção com software para reproduzir primeiro a imagem da escala de cores e definir todos os parâmetros da pós-produção. Depois disto, associamos esses parâmetros sobre a outra imagem sem escala de cor, ficando assim com a certeza que a resposta cromática vai ser fiel ao Hum. original. Mas tenho uma questão sobre, voltando ao assunto da iluminação. Em muitos museus, por exemplo, se queres tirar fotografias, não podes usar o flash, sendo, portanto, preciso utilizar tempos de exposição um pouco mais longos. Sim, sim, de facto, os aspectos de iluminação não se esgotam e são muito complexos. Geralmente, para fotografar os quadros, o tipo de iluminação aconselhada, quando temos a possibilidade de posicionar nós próprios as luzes à nossa vontade, por exemplo, se nos encontramos em estúdio, colocam-se duas lâmpadas, geralmente usam-se duas fontes de luz, luz bastante suave, portanto, lâmpadas que emitem uma luz difusa, colocadas a 45 graus relativamente ao plano do quadro. Nos dois lados, com esta inclinação, de modo a iluminar de uma forma equilibrada os dois lados do quadro. Uhum. Há certos tipos de luz que podem estragar uma obra de arte, ou não? Depende também daquilo que estamos precisamente a fotografar. Se a nossa obra de arte está colocada dentro de um vidro, deve-se evitar a luz frontal, sobretudo o flash, como tu dizias, porque o clarão iria refletir-se no vidro e escurecer completamente a obra de arte. O facto de se utilizarem estas duas luzes laterais é precisamente para não se reproduzirem reflexos que entrem diretamente na máquina, usando-se uma luz suave para atenuar as luzes duras, visto que um forte contraste poderia pôr em evidência os relevos na têmpera. Isto poderia ser útil para uma determinada utilização destas imagens, se estivéssemos a fazer uma imagem que tenta exprimir que tipo de técnica foi utilizada e ir ao pormenor, mas não é útil na reprodução da obra de arte como um todo. Então colocamos as luzes, utilizamos uma sensibilidade o mais baixa possível, uma vez que vamos procurar a mais alta qualidade. Se trabalhamos com filme, utilizamos filmes de baixa sensibilidade. No digital estabelecemos um valor ISO bastante baixo, uma vez que não temos problemas de trepidação porque estamos a utilizar o tripé e a nossa máquina se encontra bem apoiada. Quando as luzes estiverem reguladas e a máquina colocada no tripé com a sensibilidade regulada, devemos então verificar se existe uma iluminação homogénea sobre a nossa pintura. Podemos fazer isso medindo com o exposímetro ou fotómetro a luz incidente do ponto do quadro ou movendo-nos sobre a superfície e verificar que em todos os extremos, sobretudo nos ângulos, não existem falhas de iluminação. Isto para se conseguir uma reprodução mais fiel possível. Em suma, a resposta à questão que me colocaste é que é preciso estar atento ao tipo de Ok. luz que se utiliza, porque muitas vezes as luzes incandescentes podem estragar a obra de arte e, por isso, podes por vezes utilizar uma luz fria ou então que não vá arruinar as características da própria obra de arte. Ok. No que diz respeito ao flash, este pode ser utilizado desde que se tenham presentes todas as considerações que fizemos sobre o seu posicionamento. Nunca de frente, porque nas pinturas a óleo ou mesmo nas que se encontram dentro de um vidro existe o risco de reflexo. Desculpa insistir, mas o flash, a luz do flash, é ou não é verdade que danifica a obra de arte? Bem, na maior parte dos casos não provoca qualquer dano, uma vez que se trata de uma luz que tem uma emissão de tempo muito breve e, portanto, não pode causar danos. Muitas vezes nos museus é dada a indicação de não se utilizar o flash, não tanto para não danificar as obras de arte, mas para não perturbar a visão dos Uhum. outros. Então peço desculpa por insistir. Então, se estou diante de uma obra de arte, protegida por um vidro, o que é que devo fazer para tirar a foto de maneira a não ver o meu reflexo? Bem, existem várias soluções. Em primeiro lugar, poderias tentar camuflar o tripé, a máquina fotográfica e a tua figura com uma cartolina preta em que fazes um furo para fazer passar a tua ótica. Assim, o preto vai absorver todas as luzes que incidem por trás e não haverá o teu reflexo no vidro. Em situações mais complexas, poderia ser mesmo útil a utilização do banco óptico, Ah, utilizando a descentragem lateral para que saias da frente do quadro e assim não ficas refletido no vidro. A utilização do banco óptico permite-te, entre outras coisas, utilizar filmes de grande ou de médio formato, contribuindo para um aumento da qualidade da reprodução da pintura.
Ou então pode ser útil o filtro polarizador. Lembras-te? para a Já televisão. falámos disso. Sim, sim. Serve para eliminar os reflexos e neste caso é útil porque também elimina o reflexo sobre o vidro que está à frente da pintura. Para além disso, elimina ainda o reflexo das luzes sobre a superfície da têmpera ou do quadro e tende a tornar as cores mais saturadas, dando, portanto, um bom efeito à imagem. Penso que seja essa a solução mais... Mais simples? Sim,